Por quem Cristo morreu? Fala pessoal, muito bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Eu me chamo José Lopes. No vídeo de hoje falarei sobre essa excelente obra da editora Carisma chamada A Extensão da Expiação em Debate, Três Perspectivas. Aqui nós temos três pontos de vista defendidos por três teólogos. Esses pontos de vista em relação à expiação. Cristo morreu por toda a humanidade? Morreu apenas pelos eleitos? Existe uma terceira opção? Tá? Então, o livro ele vai ser organizado por Andrew Nazelli e Marx Norberg, e os debatedores Carl Trueman, Grant Osborne e John Hammett. As três perspectivas aqui escolhidas, na introdução, o Andrew Nazelli ele vai deixar claro que existem outros pontos de vista. No entanto, eles escolheram esses três que são, digamos assim, a maioria dos protestantes, eles estão de acordo com um desses três pontos de vista, que são a expiação limitada, a expiação ilimitada e a teoria das múltiplas intenções. Então a introdução ela é escrita, como eu falei, por Marx Norberg, ok? Onde ele vai dar uma visão panorâmica dos três pontos de vista. E os próximos três capítulos, capítulo 1, é uma exposição de Carl Trueman da expiação ilimitada, aliás, da expiação limitada. Depois da sua exposição, os outros dois adversários fazem uma resposta e assim por diante. Capítulo 2, expiação ilimitada, e no capítulo 3, a expiação das múltiplas intenções. É um livro de teologia sistemática, é um livro onde vai ter muitos textos bíblicos para provar a posição de cada um dos teólogos. Então é um livro realmente que você tem que estar com a Bíblia ali ao lado, e se você não gosta de teologia sistemática, vai ter uma série de dificuldades, porque se torna até um pouco cansativo. Porque não há nada de novo, não há nada original aqui no pensamento dos teólogos, eles apenas tentam de maneira hábil sistematizar o seu ponto de vista. Então, rapidamente, eu vou falar daqueles pontos que eu achei mais fortes e mais fracos de cada teoria. Começando pela expiação limitada. O Carl Trueman, ele é professor de História da Igreja no Seminário Teológico de Westminster. Ele vai defender a expiação limitada. Ele é um teólogo reformado, calvinista, e ele vai defender que Cristo morreu apenas pelos eleitos e não pela humanidade. Bem, ele começa dizendo que ele não gosta do termo expiação limitada, porque esse termo limitada ele se torna pejorativo, dá a entender que a expiação de Cristo ela não é poderosa para salvar a quem ele quisesse. Então ele prefere o termo expiação definida ou expiação particular. Então ele vai defender aquela defesa clássica dos calvinistas, que Cristo ele morreu, ele expiou os pecados apenas daqueles que Deus escolheu para serem salvos, os eleitos. E eu achei aqui os dois pontos mais fortes da sua defesa, os seguintes. Primeiro, a questão da dupla punição. Essa teoria da dupla punição ela foi desenvolvida por Jonathan Edwards. Ele fez uma crítica ferrenha ao arminianismo. Ele era um crítico ferrenho do sistema teológico arminianista. E Jonathan Edwards dizia o seguinte: se Cristo morreu por todos, se Cristo estava expiando na cruz do Calvário, se Deus estava punindo, melhor dizendo, o pecado de toda a humanidade na cruz, então aquela pessoa que não é salva, ela será punida duas vezes. O pecado dessa pessoa será punido duas vezes. Já foi punida na cruz e está sendo e será punida no inferno, quando essa pessoa for para o inferno. Então, essa teoria da dupla punição, para quem acredita na substituição penal de Cristo, realmente é um grande problema. Eu acho que esse é um argumento muito forte em favor da expiação definida,
que Cristo puniu, que Deus puniu na cruz os pecados apenas dos eleitos. E aqueles que não são eleitos, que não serão salvos, os pecados serão punidos no futuro, no inferno. Então é um argumento que eu acho interessante. Outro ponto forte da expiação definida é a questão da eficácia da expiação. Ele vai citar o J. J. Parker, que elaborou muito bem esse pensamento, que Cristo, para que a expiação realmente seja eficaz, ele só deve ter morrido por aqueles que serão salvos. Se ele morreu por alguém que não vai ser salvo, então a expiação ela perde muito, ela perde a sua eficácia, ela perde muito do seu poder. Então, Cristo não morreu para tornar a salvação possível, mas ele morreu para salvar. Salvar aqueles que ele desejou que fossem salvos, aqueles que o Pai predestinou para serem salvos. Então são dois pontos que eu acho muito fortes. No entanto, como qualquer sistema teológico, eu também encontrei alguns pontos falhos, pontos fracos. O primeiro, textos que mostram claramente a universalidade da expiação. Textos que mostram claramente que Deus mandou, o Pai enviou Cristo para morrer pelo mundo, para salvar todos, que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que ele se salve. Ou seja, textos onde uma interpretação mais natural seria de universalidade e não de particularidade. E aqui eu vi o Carl Trueman usando realmente uma série de ginástica, malabarismo exegético, para poder mostrar que esses textos não querem dizer salvação universal. Para mostrar que mundo não é mundo, que todos não são todos. Então eu vi assim uma forçação de barra para que esses textos se encaixem no sistema teológico já determinado, sistema teológico calvinista. Então eu acho isso um ponto muito que depõe muito contra a expiação limitada, porque os textos são claros. A interpretação natural é que realmente há uma universalidade. Outro ponto também que eu achei não muito forte, que eu achei fraco na realidade, é justamente essa questão da interpretação de acordo com o sistema. O sistema calvinista, ele é um sistema lógico, coerente. Ninguém tem dúvida disso. No entanto, eu percebo que o teólogo calvinista, com a preocupação exagerada com o seu sistema, muitas vezes ele força a barra em alguns textos, para que os textos se encaixem no seu sistema. Aí você pode pensar, não, mas todo sistema, você pode dizer que todo sistema é assim, todo teólogo sistemático faz isso. É verdade. Mas eu percebo que o calvinista, principalmente aquele que tem orgulho do sistema calvinista, que acha que o calvinismo é o evangelho, né, que leu todas as institutas, ele tem esse orgulho maior e interpreta os textos realmente que se encaixam. Os textos têm que se encaixar no sistema teológico calvinista. Então, como eu disse, textos que claramente mostram uma coisa, mas que não estão de acordo com o sistema, eles têm que ser interpretados de outra forma, ainda que uma interpretação totalmente antinatural. Então, eu percebo isso e percebi isso no texto do Carl Trueman. No capítulo 3, vem aí a expiação ilimitada. Um arminiano clássico, Graham Osborne. Infelizmente, ele falece durante a organização do livro. Então ele faz uma defesa do seu ponto de vista. No entanto, quem responde os outros dois não é Graham Osborne. É outro teólogo chamado Thomas McCall. Graham Osborne ele era professor de Novo Testamento do Trinity Evangelical Divinity School. E antes de defender o seu ponto de vista, o que eu achei interessante é que ele faz uma exposição da expiação definida dos calvinistas. E ele explica de maneira muito honesta, de maneira muito interessante, e eu achei isso muito bom. Me lembrou o Roger Olson, no seu livro Introdução ao Arminianismo, Mitos e Realidades, onde ele diz que todo teólogo, para criticar um sistema teológico contrário ao que ele pensa, ele tem que conhecer esse sistema tão bem, ele tem que ser capaz de explicar esse sistema, ainda que ele não concorde, de explicar esse sistema tão bem quanto qualquer bom defensor desse sistema teológico. Isso para evitar os espantalhos. E Graham Osborne faz isso. Eu acho que ele explicou a expiação definida até melhor do que o próprio
Carl Trueman. Depois que ele explica a expiação definida, ele vai para a sua expiação, a ilimitada, onde ele acredita que a expiação de Cristo ela é suficiente para todos, no entanto, ela é eficaz apenas para aqueles que não resistem à graça divina, aqueles que aceitam a dádiva de Deus, que é a salvação. Esse é o ponto de vista que eu acredito. No entanto, eu não posso deixar de destacar os pontos fortes e também pontos que são também fracos. Os pontos fortes desse ponto de vista, na minha opinião, a linguagem universal óbvia de vários textos. Vários textos mostram naturalmente que a expiação é universal. Essa é uma leitura mais natural. Qualquer pessoa, imagine uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que não é cristã, e você deu uma Bíblia para ela a primeira vez. Dificilmente essa pessoa irá ler essa Bíblia e vai entender que Cristo morreu apenas para alguns. Só uma pessoa já adestrada por um sistema teológico vai pensar isso. A leitura natural vai mostrar que Cristo morreu por todos. Então eu acho isso um ponto forte. A história também da igreja primitiva mostra que o sinergismo, até Agostinho jovem, era o predominante na igreja. Outro ponto muito forte que eu achei também é que alguns textos mostram que Cristo morreu pelos que perecem, não morreu apenas pelos eleitos. E ele cita aqui um texto, permita-me fazer uma leitura rápida, de Romanos 14, 15, dos vários textos que ele mostra. Romanos 14, 15. Se o teu irmão se entristece por causa do que tu comes, já não está agindo por amor fraterno. Não destruas teu irmão por conta da tua comida, pois Cristo morreu também por ele. Ou seja, Paulo está dizendo a possibilidade da destruição daquele que Cristo também morreu. Pode-se argumentar que isso é algo hipotético, ou Cristo morreu por ele, mas é a graça comum, não é a salvação, enfim. Só um sistema teológico para poder dizer isso, porque a leitura natural é que pode sim uma pessoa perecer, mesmo Cristo tendo morrido por ela. Tem outros textos também que falam sobre isso, como 2 Pedro 2,1. Enfim, para mim são pontos bastante fortes da expiação ilimitada. No entanto, também tem os pontos fracos. A dupla punição, lá de Jonathan Edwards, que é a favor da expiação limitada, eu acho que é um problema para a expiação ilimitada. Principalmente para os teólogos que acreditam na substituição penal. Tá? Que Cristo realmente estava ali sendo punido pelos pecados, no caso da humanidade ou dos eleitos. Então, defender que que o pecado da humanidade estava sendo punido em Cristo, tem um problema. Então as pessoas que não recebem, que não aceitam essa graça salvadora, vão ser punidas a segunda vez no inferno. E o próprio Graham Osborne, ele reconhece que esse é um problema. É um problema. Outro problema também que eu vejo aqui é a questão da presciência. Conhecimento médio. Existe aí o monilismo, né, para poder tentar apaziguar essa tensão entre livre-arbítrio e soberania humana. Mas não fica muito claro. Deus, ele cria um mundo possível, ele já conhecia antes, mesmo assim ele criou um mundo onde uma pessoa seria condenada. Então, será que ele é livre realmente? É uma questão mais filosófica. É um problema também para a expiação ilimitada. O capítulo 3 fala sobre as múltiplas intenções. Quem defende esse ponto de vista é o John Hammett, professor de Teologia Sistemática no Seminário Teológico Batista do Sudoeste, dos Estados Unidos. Eu esperava mais esse texto. Eu até fiquei bem interessado porque é um terceiro ponto de vista que eu não conhecia, nem sabia que existia. No entanto, eu me decepcionei muito, porque na realidade essa questão das múltiplas intenções me pareceu muito com aquilo que John Piper defende no seu livro Deus Deseja que Todos Sejam Salvos. John Piper defende que há uma dupla vontade em Deus. Que existe uma vontade revelada, nesses textos da universalidade, onde mostra que Deus quer salvar a todos. No entanto, existe uma vontade oculta. Deus quer salvar a todos, é o que é a vontade revelada. Mas ocultamente existe uma vontade que Deus quer salvar apenas os eleitos. Eu achei isso muito parecido com essa teoria das múltiplas intenções. Apesar de no texto ele dizer que não é a mesma coisa. Ele usa outros termos. Mas via de regra eu percebi isso. Deus, de maneira objetiva, morreu por todos.
No entanto, subjetivamente, apenas os eleitos são salvos. Não ficou claro para mim, então não vou, como eu posso dizer, adentrar muito nesse assunto, porque realmente eu não entendi. Eu sei que ele leva críticas dos dois outros, tanto da limitada e da ilimitada. Então, qual seria o ponto forte dessa teoria? Tentar unificar o melhor de cada ponto de vista, limitado e ilimitado. Isso é o que ele diz. No entanto, o ponto fraco para mim é que ficou em cima do muro. E no fim não defendeu uma coisa nem outra. Então esse é um livro onde você tem que ler com calma, com a Bíblia do lado, ler cada texto, cada defesa. São sistemas teológicos humanos, são falhos, todos têm versículos muito fortes ao seu favor e todos também têm lacunas, têm contradições, têm versículos que também vão contra. Tá? Então, eu continuo sendo defensor da expiação ilimitada, mesmo sabendo que existem textos sem resposta, que a expiação ilimitada tem problemas. No entanto, as contradições da expiação ilimitada são mais confortáveis para mim do que algumas coisas que eu não concordo na expiação limitada. Tá? Então, a expiação limitada, há uma defesa muito intransigente da soberania de Deus, digamos, da justiça de Deus. No entanto, eu fico um pouco a desejar essa questão do amor de Deus. Não sei se tanto justiça, né? Porque eu não sei até que ponto é justo decretar incondicionalmente que algumas pessoas seriam salvas e outras não. Mas essa questão da soberania é muito forte na expiação limitada. Enquanto que a expiação ilimitada tem um compromisso muito grande, não com o livre-arbítrio, hein? O livre-arbítrio é uma consequência, mas com a justiça de Deus, com o amor de Deus, com a questão de Deus ofertar graciosamente a salvação a todos e ser uma oferta realmente real, uma oferta realmente genuína, onde todos podem ser salvos. Então as contradições da expiação ilimitada, para mim, são mais tranquilas, eu consigo lidar melhor do que o da expiação limitada. E você, qual ponto de vista mais se adequa àquilo que você estudou? Qual ponto de vista você acredita que é o verdadeiro? Eu estarei sorteando esse livro no dia 25 de setembro e para você participar, basta você comentar aqui no vídeo qual ponto de vista que você acredita é o verdadeiro. Pode ser um desses três que estão aqui no livro ou uma quarta, uma quinta opção. Não precisa defender o seu ponto de vista. Só diz qual é e você já está concorrendo a esse sorteio. Dia 25 de setembro, sortearei esse excelente livro e mandarei para qualquer parte do Brasil totalmente grátis. Ok? Peço que você se inscreva no canal se tiver gostado do vídeo, dê um like no vídeo, isso ajuda demais o canal a continuar crescendo. E aguardo você nas próximas leituras. Até lá e bons estudos!